Muito bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez, cumprindo a nossa missão, a nossa jornada. Que Deus nos dê a graça suficiente para prosseguirmos sem desanimar. Precisamos do Senhor Jesus em tudo aquilo que fazemos, as coisas mais simples da vida. Nós queremos a ajuda do Senhor, não somos autossuficientes e por isso nós buscamos sempre do Senhor a força, o entendimento, a firmeza na palavra, né? Então que Deus abençoe a todos mais este momento aqui de reflexão sobre a palavra e a nós mesmos. Vida própria. Ter vida em si mesmo e não ser dependente do que os outros fazem. Ser um cristão independente do que a pessoa ao seu lado faz. Todos podem dizer que são cristãos, mas as vidas são diferentes. Modo de agir, modo de falar, pensar. E às vezes as pessoas ficam observando o que as pessoas fazem e isto influencia para o lado bom ou para o lado ruim. Mas cada um deve ter de Deus a sua vocação, seu dom, mas todos firmados na mesma verdade. Há uma frase que alguém me enviou e ela diz assim: não permita que o comportamento do outro faça você questionar o seu valor. Vejam bem, a gente repete e você depois pode anotar como você desejar. Não permita que o comportamento do outro faça você questionar o seu valor. Então as pessoas, tempos atrás, tem uma música aí, que a pessoa incentivava, né? Tinha uma chamada para a bebida, dizendo que ele bebia assim, que muitos que não bebiam já estavam com o pé na cova. Então, e ele estava vivendo, mesmo agredindo o seu corpo, agredindo sua vida, né? Através do álcool. E muitos, ao ouvir aquilo, poderia então beber, porque o outro estava bebendo daquela forma e estava vivendo, enquanto outros que não bebiam já estavam morrendo. Mas não permita que o comportamento do outro faça você questionar o seu valor. Ah, porque o fulano fez, porque a vizinha fez, porque a coleguinha fez, o coleguinha fez. Está também na igreja, está sendo aplaudido, está sendo aceito. Então também vou fazer. Não permita que o comportamento do outro faça você questionar o seu valor. Você tem um valor. Você tem um critério de vida. Não é porque alguém faz uma coisa que você também vai fazer. Porque alguém mente para ganhar alguma coisa e você vê ele crescendo e fazendo
as coisas que não deveriam fazer e parece que vai melhorando de vida. Não, isso é ilusão. Porque a pessoa junta com as duas mãos, depois espalha com as mãos e os pés. Não vai a lugar nenhum. E Salomão, ele diz aqui no capítulo 24 de Provérbios, no verso 1, é claro que são muitos os provérbios que falam sobre este assunto, mas tomemos 2 provérbios, 2 versículos aqui no capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Então, às vezes parece que a vida dele é melhor do que a sua, né? Mas se você analisar o que você tem, o seu valor, você verá que a sua vida, longe da impiedade, longe da inveja, ela é superior a tudo. Aí o verso 19 ele diz assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Vejam, não tenhas invejas das pessoas que parecem que estão vivendo uma vida maravilhosa, boa, muito melhor do que a sua, e no entanto, aquilo é apenas um fogo que não aquece. É uma coisa sem futuro nenhum. E a segunda parte diz assim: não dê a ninguém o poder de adoecer a sua vida. Porque se você sentir inveja de alguém, aquilo vai adoecer você. Aquilo vai te colocar numa posição terrível. Então, se você não conhece o Salmo 73, eu convido você a ler o Salmo 73. É um salmo de Asaf. Ele diz assim no Salmo 73: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E parece que tem hora que os limpos de coração, o honesto, o pio, está vivendo numa condição pior do que o desonesto e o ímpio. Mas veja o que ele escreve neste salmo, e então você verá que não dá para comparar a vida do justo com o injusto, embora aparentemente tem hora que o justo parece que está pior do que o injusto. É o que ele escreve aqui: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por que será? Ele passou a analisar a sua vida com a vida dos soberbos, dos ímpios, dos desonestos, dos mentirosos. E ele, um cristão, um homem que buscava amar ao Senhor, servir, obedecer os seus mandamentos, porque ele passou a olhar o comportamento dos ímpios, dos soberbos, e teve inveja deles. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Poxa, por pouco tempo esse camarada não tinha nada, e agora o casarão que ele fez, olha o carro que ele anda, e eu busco a Deus, sou fiel ao Senhor, e
parece que as minhas coisas não prosperam assim. Então, quando ele passou a olhar essas coisas, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele traz um relato aqui do que ele via em relação aos ímpios, aos soberbos. A vida folgada, como diz ele, que levava, tudo para ele dava certo, ele era próspero, não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Isto, às vezes, acontece. Eles dizem assim: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Então ele passou, perdeu a noção do seu valor, perdeu a noção do seu valor, da sua pureza. Então a moça passa a invejar aquela que vive uma vida, parece que muito feliz, sorridente, e a sua vida é fazer coisas erradas, mas está sempre sorrindo, como as coisas que se veem no celular. Eles só mostram aquilo bonito, né? Só mostram as coisas boas, parecendo que já estão no céu, no paraíso ou no outro mundo. Então ele olhou assim: mas desde a minha mocidade eu me purifiquei, eu fugi da prostituição, eu guardei a minha vida pura. A moça diz, o moço diz, o homem, a mulher. E agora o que eu estou colhendo? Olha a eternidade. Olha o que ele está dizendo: na verdade que em vão purifiquei o meu coração. Não é vão o vosso trabalho no Senhor, meu irmão, minha irmã. Não permita que o comportamento do outro faça você questionar o seu valor. Você tem o valor e um dia você verá. Então, se você passar a observar o que os homens fazem na desonestidade, você vai pensar que o desonesto é mais amado por Deus. Não, não é. Você tem o seu valor e o seu trabalho, a sua luta para se manter puro, pura, honesto, honesta, pio, justo, estão todos diante de Deus. Então, ele se amargurou, o seu coração se amargurou, ele se embruteceu, era como um animal, mas de repente ele tomou um choque, de repente ele assustou, e ele então estava fora de si. Mas de repente alguma coisa aconteceu com ele e ele atinou para o fim do ímpio. Então, agora o verso 16, o salmista diz: quando tentei compreender isto, fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles.
Bom, você tem um valor e eu quero que você pense no que você tem, não no que o outro tem. A sua vida, não a vida do próximo. Não deixe se adoecer pela inveja, não deixe o seu coração se embrutecer e achar que você perdeu tempo em manter-se puro, mãos limpas, em ser justo, em ser pio, em ser honesto, em ser um verdadeiro adorador. Então ele estava doente. Ele passou a sentir inveja do soberbo, do ímpio. Mas fuja disto. Olhe para Jesus, autor, consumador da nossa fé. E você receberá a força que você precisa. Como estão ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, aqueles que não tiveram a sua vida como preciosa, mas renunciaram ao mundo, renunciaram aos seus prazeres para viver a vida eterna. Que Deus possa ajudar os meus irmãos, as minhas irmãs, a todos nós, a mantermos a nossa posição e jamais questionarmos aquilo que Deus nos tem dado, o valor da pureza, o valor da lealdade, o valor da fidelidade. Tudo isto é maior do que toda a riqueza e os prazeres do mundo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos. Amém.